como lidar com isso? Como lidar com a própria mente, sendo que é você? Tipo, é você. Ninguém fala que viver com um transtorno mental é como enfrentar uma batalha todos os dias. As pessoas pensam que quando você tem um transtorno mental, você simplesmente vai tomar o remédio e as coisas vão desaparecer, você vai ficar feliz e normal, sendo que a maioria dos transtornos, eles não têm cura, eles apenas têm tratamento. E tipo, isso é a maioria da maioria da maioria. Então, as pessoas olham pra você tentando fingir normalidade e elas acham que você tá normal, sendo que você não tá normal. Você tá enlouquecendo. E quando eu digo enlouquecendo, é enlouquecendo mesmo, tipo, a ponto de ir pro hospício. Tá entendendo? Eu já fui levada pro hospício. Várias vezes. E, tipo, o pior ainda é quando isso se junta com vícios em medicações ou em outras coisas, em álcool. Você simplesmente enlouquece. Você tenta levar uma vida boa, uma vida em que você faz exercício, que você come bem, que você faz as coisas, mas parece que você não quer, parece que a sua cabeça quer voltar para aquele mesmo lugar. É muito estranho. Eu não sei se vocês lidam com isso, mas eu lido. É exatamente dessa forma que acontece pra mim. E tipo, a mente, ela parece fugir do controle, mesmo quando seu corpo tá obedecendo. Então, às vezes você tá fazendo uma coisa, mas você tá dissociando, tá entendendo? Você tá vivendo outra coisa, você tá pensando em outra coisa. Às vezes, você se pega parado, olhando pro nada e alguém chamando seu nome. Tipo, isso aconteceu comigo há minutos atrás. E tipo, como é que isso acontece? Tipo, é meio louco, tá entendendo? Seu corpo tá obedecendo, você tá funcional, entre aspas, mas a sua mente tá extremamente disfuncional, você tá com pensamentos intrusos, pensamentos acelerados, é uma coisa que você simplesmente não sabe explicar nem pros psiquiatras e provavelmente nem os psicólogos vão entender. Os pensamentos, eles invadem a sua mente. Eles invadem, eles trazem caos, é como se você fosse um campo aberto, propício a coisas ruins, a bombas, relógios, tá entendendo? E isso é tão louco. Como é que a gente vive? Como é que uma pessoa antissocial, bipolar, borderline vive? Tipo, a pessoa sobrevive, tá entendendo? E, tipo, muita gente acha que isso é fraqueza e tal, mas não, isso é a gente literalmente tentando viver. Então, quando a gente chega a reclamar, é porque o negócio tá muito pesado, tá entendendo? E sabe o que é o foda? É que nem o Coringa, aquele Coringa falou que o pior de tudo é as pessoas cobrarem normalidade de alguém que tem uma mente neurodivergente. Recentemente eu tô para receber um diagnóstico de TDAH, então sou oficialmente neurodivergente. E cara, como as coisas mudam porque você para pra pensar, ah, então é isso que acontece comigo. Ah, então é por isso que eu ajo dessa forma. É sério, isso é muito cansativo. Você tenta fugir da realidade, você tenta fugir da realidade com várias coisas, com álcool, com vinho, com remédios, mas quando você aprende a lidar com isso, é quase que um ato de resistência, tá entendendo? Porque você tá aprendendo a lidar com uma mente que não é saudável. Você tá resistindo, literalmente. Óbvio que o transtorno não define quem você é, mas eu meio que não acredito nisso, porque às vezes a pessoa é literalmente o transtorno. Óbvio que você não é o transtorno em si, mas às vezes o transtorno é a sua personalidade. Tipo, se você é bipolar, ter essas mudanças de humor faz parte da sua personalidade. Se você é borderline, ter essas mudanças de humor mais rápidas, ser mais instável, é a sua personalidade. Se você é como eu, que é bipolar e antissocial, isso basicamente é a sua personalidade, porque é um transtorno de personalidade, o outro é um transtorno de humor. Então, como é que a gente lida com a própria mente? Como é que a gente tenta chegar num consenso com ela mesma e dizer assim: ah, agora vai dar certo? Meio que, meio que não existe esse termo, tá entendendo? Porque parece que você não consegue negociar consigo próprio, tá entendendo?
Então você tá lá fazendo as coisas, mas você não tá vivendo direito. Você não tá bem, você não tá tentando. Tipo, eu estudo, recentemente eu passei por um curso, depois de ter desistido, né, da medicina. Eu passei por um curso, me sinto mais feliz, estou indo para academia, mas aquele vazio, ele permanece. Aquele vazio você sabe muito bem com quem você quer preencher. E são com coisas ruins, são com coisas muito ruins. Então, como lidar com isso? Como lidar com a própria mente, sendo que é você? Tipo, é você. Nossa, que loucura, velho, não controlar a própria mente. Eu não sei como vocês se sentem em relação a isso, mas pra mim é como ter duas pessoas, duas de mim, duas Mercurys, uma olhando pra outra, uma falando você tem que fazer isso e a outra dizendo eu não vou fazer. Eu vou fazer o que eu bem entender. Meio que isso, sabe? É uma forma bem toscana de falar, mas sei lá, gente. Esse foi o desabafo de hoje.